Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais poderosas sobre recomeços, como o mundo se reergueu depois de uma catástrofe que mudou tudo, lá em Gênesis capítulo 8. É uma narrativa sobre o fim do caos e o comecinho de uma nova era. E é aqui, gente, que tudo muda. Pensa só, depois de meses com o mundo todo submerso, em silêncio, essas palavras são o primeiro respiro. E o mais interessante é que se lembrar não é porque Deus tinha esquecido. Pelo contrário, é uma ação. É o ponto de virada da destruição para a restauração. Para a gente entender essa jornada, vamos dividir nossa análise assim. Primeiro, vamos ver como a intervenção divina coloca um fim no dilúvio. Depois, vamos focar na resposta de Noé, que foi cheia de paciência e sabedoria. E, por fim, o que essa história tão antiga tem a nos dizer hoje. Então vamos começar imaginando a cena, um planeta inteirinho coberto por água. A grande questão que a narrativa se propõe a responder é: como é que a vida e a ordem voltam depois de uma devastação tão completa? E claro, essa restauração não acontece por acaso. Ela começa com uma série de atos muito deliberados, muito intencionais. Vamos entender agora como essa intervenção divina deu pontapé inicial para um novo mundo. E aqui está o pulo do gato para a gente entender tudo isso. Quando o texto diz que Deus lembrou-se de Noé, a palavra original em hebraico é zakar, e ela tem um peso gigantesco. Não é o lembrar de quem esqueceu onde deixou a chave, sabe? Zakar é um verbo de ação, significa agir para cumprir uma promessa, é intervir de propósito. E essa ação foi metódica, passo a passo. Primeiro, um vento, que muitas vezes é um símbolo do sopro divino, começa a secar a terra. Depois, as fontes do caos são fechadas, o abismo, as comportas do céu, a chuva para. Fica claro que o tempo do juízo acabou e o da restauração começou. E o que é bem interessante aqui nessa linha do tempo é que o processo não foi instantâneo. Não foi um estalar de dedos e a terra secou. Levou mais de um ano. A restauração é gradual, o que nos ensina muito sobre tempo divino, sobre processos e sobre a paciência que a gente precisa ter quando espera um novo começo. Ok, a intervenção divina começou. Mas e o lado humano da história? Como é que Noé reagiu durante esse longo ano de espera, de incerteza, dentro da arca? Noé se depara com o dilema que todo mundo conhece. A arca parou, mas e o mundo lá fora? É seguro sair? Agir cedo demais poderia ser perigoso, mas esperar demais também não era o ideal. Como ele encontra a resposta? Não é no impulso, é na observação e no discernimento. Em vez de chutar uma resposta, Noé faz um teste. Ele envia 2 aves, cada uma com um simbolismo muito forte. Primeiro o corvo, um bicho super resistente que se vira em qualquer cenário. O fato dele ir e voltar indica que, olha, o mundo lá fora ainda é um lugar de morte, não está pronto. Mas aí vem a pomba, um símbolo de paz que se torna a verdadeira mensageira da renovação. A história da pomba é quase um mini-filme em 3 atos. Na primeira viagem, ela volta de mãos, ou melhor, de patas vazias. Não achou lugar para pousar. Na segunda ela traz um sinal incrível, um raminho de oliveira. É a primeira prova de que a vida voltou. E na terceira viagem, ela simplesmente não retorna. E esse é o sinal final que Noé esperava. A terra está pronta. A paciência dele foi recompensada. Agora para e pensa. Depois de um ano inteiro preso, finalmente em terra firme, qual seria a primeira coisa a se fazer? Construir um abrigo? Procurar comida? A primeira atitude de Noé foi algo completamente diferente e surpreendente. Antes de reconstruir a própria vida, Noé reconstrói a sua conexão com o divino. Ele constrói um altar. A prioridade número 1 dele foi a gratidão. Esse ato de adoração, de reconhecimento, vem antes de qualquer tarefa de sobrevivência. É como se ele estivesse estabelecendo a base para esse novo mundo. Tá bom, mas o que essa história de milhares de anos atrás tem a ver com a gente hoje? Vamos tentar trazer as lições desse recomeço para nossa realidade. Em resposta àquele ato de adoração de Noé, vem uma promessa divina. E não é uma promessa de que não haverá mais dificuldades, mas sim de estabilidade. Deus garante que os ciclos fundamentais da natureza, a ordem do mundo, vão ser preservados. E a grande virada de chave é essa. A resposta divina ao mal não vai ser mais a destruição do mundo. A partir daqui, existe um compromisso com a continuidade, uma garantia de que o palco da história humana vai continuar de pé. Então, o que a gente pode tirar disso para a nossa vida?
A história de Noé nos ensina a ter paciência nos períodos de transição, a procurar por sinais de esperança, como aquela folha de oliveira, ensina a gente a priorizar a gratidão antes de sair correndo para reconstruir tudo e, finalmente, a confiar que, apesar das tempestades, existe uma ordem e uma fidelidade que nos sustentam. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Nos nossos próprios recomeços, depois das nossas tempestades pessoais ou coletivas, o que a gente escolhe construir primeiro? A resposta de Noé foi um altar. Qual é a nossa? Fica aí a reflexão.